Vamos de desabafo de novo? Bora lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre vida de oração. Bora lá. Só que, claro, é como você já sabe, eu não coloco hashtag porque eu acredito que esse vídeo vai ser enviado para as pessoas certas, porque eu vou orar para Jesus enviar. Então, se o Senhor e a querida estão aqui, sabe por que Jesus está enviando esse vídeo para você? Então, pega a tua espada, eu já tô aqui com a minha, e minha franjinha de sempre, que também, tudo bem. Importante é o conteúdo desse vídeo. Abre aí, Atos, capítulo 4, versículo 31. É bem breve, bem breve. Diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Meu querido. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é pra falar pra vocês sobre a importância da oração, e a segunda parte é ensinar como se ora. Porque muito provavelmente, ou você já fez essa pergunta, ou alguém já fez essa pergunta pra você sobre como orar. Parece uma pergunta tão besta assim, mas é uma pergunta que realmente, às vezes, a gente se confunde muito. Porque, pelo menos eu não sabia que existia diferença entre oração e intercessão. Você sabia? Eu não sabia. Primeira coisa, oração é uma conversa entre você e Deus. E é bom deixar claro aqui que orar não é sobre quantidade. Como assim? Não é sobre a quantidade de vários tipos de oração que existe. Oração pra não sei o quê, oração de não sei o quê. Não. Oração é uma linha direta. E é sobre a qualidade que você tem nessa oração. E oração não simplesmente quer dizer de você sentar, estar aqui, Deus Pai Todo-Poderoso. Não, oração é você estar aqui, ó, todo dia. Diariamente, constantemente, você tá com o teu espírito alinhado com o de Deus. E ficar em espírito de oração. Então, às vezes você vê alguém falando sozinho, mas às vezes é um crente falando com Deus. E uma coisa que eu aprendi nessa viagem que eu fiz foi justamente o mesmo irmão, né, do vídeo passado. Ele me deu algum tapa assim na minha cara, porque eu falei pra ele que às vezes quando eu orava, eu me distraía muito. Não sei se acontece com você. Às vezes eu começava um assunto e quando eu via, eu tava pensando em outra coisa e, enfim. Aí ele me fez uma simples pergunta: mas calma aí, você ora falando ou você ora só aqui no pensamento? Eu falava, eu só oro no pensamento, só oro no pensamento. Aí ele falou, tá aí o problema. Porque quando você ora falando, você escuta o que você tá falando e você não dá brecha para o inimigo ficar jogando vários tipos de pensamentos e você acabar se perdendo quando você só ora aqui no pensamento. Mas quando você fala, você tá concentrado naquilo que você tá falando. Então, aí está uma primeira chave da oração. Ore em voz alta. Meu Deus, mas eu vou ficar na rua. Meu Deus! Mas tem como você falar um pouquinho baixinho e orar. Mas aí você vai estar ali concentrado no que você está escutando. E a oração, o poder dela é tão grande que é por isso que a primeira coisa que o inimigo tira de você é a sua vida de oração. Simples assim, mestrinha de Jesus. Porque ele sabe que tirando a sua vida de oração, tirando a tua conversa com Deus, Deus ele não vai ter um espaço na tua vida para falar com você diretamente. Porque a oração é quando eu entro aqui em um lugar e oro aqui, Deus Pai, porque o véu foi rasgado, então eu tenho acesso direto com ele. Então, o que o inimigo quer tirar de você? Esse acesso direto com o nosso Pai. Então, aqui já serve um alerta pra você, se você tá com a sua vida de oração pouquíssima, baixíssima. É um alerta pra você voltar. E é bom deixar claro que a oração, ela alinha o nosso coração com o de Deus. Ela não muda o coração de Deus, mas ela muda o nosso coração para alinhar com o de Deus. Então, por isso que a oração é tão importante, porque ela vai direcionar a tua vida. Você tá com dúvida se vai fazer tal coisa, a oração vai direcionar a sua vida, porque o Espírito Santo ele vai estar ali com você, te guiando, te direcionando. Aqui é por aqui, não é por aqui, entendeu? É através da oração que você vai ter uma relação mais íntima com o Senhor. É uma conversa. Você não vai namorar uma pessoa sem conversar com essa pessoa, sem conhecer essa pessoa. Pronto. Na nossa vida cristã, é a oração. Eu vi uma frase, hoje, inclusive, de uma pregação que eu estava assistindo do pastor Jonathan Carlos, Divo, eu digo pra vocês. Ele falou assim: como posso dizer que faço a obra se não falo com o dono da obra? Menina! Quando eu vi essa frase, eu, eita, verdade, como é que a gente pode dizer que a gente é cristão? Como é que a gente pode dizer que a gente serve a Deus se a gente não fala com o dono de tudo? Se a gente não tá ali numa relação íntima com ele? Não tem como. E aí chega a segunda parte do vídeo. Como orar? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: como a gente deve orar? E o que Jesus ele manda? A nossa oração do Pai Nosso. Ali na oração do Pai Nosso, não quer dizer necessariamente que você sempre vai fazer aquela oração do Pai Nosso. Pai Nosso está oracionando, mas ali ele está dando, digamos assim, a fórmula de como você deve orar. Pai Nosso que está no céu. Primeiro você invoca o Deus, você chama Deus para si. Pai Nosso que está santificado seja o vosso nome, glorifica o nome de Deus.
Seja feita a vossa vontade, entendendo que Deus, Ele é acima de tudo, Ele é acima das suas vontades, dos seus desejos, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, entregando as suas ansiedades para Deus, entendendo que você depende totalmente dEle todos os dias da sua vida. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui você está liberando o perdão, porque você entende que para acessar o Santo dos Santos, primeiro você tem que se despir das suas vestes. E para despir, você precisa tirar aquela carcaça suja e pedir perdão, porque você sabe que você é um miserável pecador. E que Deus, Ele é santo sobre tudo. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aquele você está dizendo: Espírito Santo, me blinda. Espírito Santo, me ajuda a me manter fiel, me ajuda a poder estar forte, fortifica o meu espírito, para que eu não possa cair em tentação, porque a Bíblia fala para você que está em pé, cuidado para que não caia. Porque o teu reino, a tua glória para sempre, amém. E aí você finaliza a oração com chave de ouro. E aqui eu quero dar um bônus pra você. A diferença entre oração e intercessão. Porque oração é essa conversa, essa troca, né, onde a gente vai estar conversando com o Senhor. E é importante também, às vezes, a gente estar calado para ouvir o Senhor. Não é só falar. A gente também tem que se calar para ouvir. Mas, Vitória, meu Deus, e quando eu chego, eu sempre choro, só choro, eu não consigo falar. Relaxa, a Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele pega as nossas lágrimas e leva até Deus. Deus, Ele sabe o que você quer dizer nas entrelinhas da sua lágrima. Mas, voltando sobre intercessão. Intercessão é quando você ora por alguém, quando você ora pela tua igreja, pelo teu pastor, pela tua família, por alguém que se distanciou dos caminhos de Deus. Interceder. Daí já a palavra. Interceder. Você está intercedendo. Da mesma forma que a gente fala que o Espírito Santo é quem intercede, nós com o Senhor. Então, a mesma forma quando a gente intercede a vida de alguém levando para Jesus. Jesus vai lá, salva meu tio, salva minha amiga, salva meu amigo. Jesus tal causa que tá impossível. E aqui eu vou dar um segundo bônus para você que vai mudar a sua vida, assim como eu aprendi com os meus pais. E eu tô aqui para ensinar para você. Existe uma ferramenta valiosa que se chama caderno de oração. Eu tenho esse caderninho aqui de oração já há muitos anos. Coloco aqui todas as causas que são impossíveis aos olhos de Deus. Desde os meus amigos, quando eles pedem para orar, desde quando eu vejo alguma situação, eu coloco no meu caderno de oração. E sempre, quando eu tenho uma intercessão, né, eu pego ele e fico aqui comigo e oro em cima dele. Eu não vou lembrar de todas as orações para falar com Deus, mas o meu caderninho tá tudo aqui registrado. Então sempre, quando realiza, eu boto um check. E glória a Deus, muitas coisas aqui realizaram. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.